criação da Diocese de Colatina se situa num contexto da história da Igreja no Espírito Santo. Na década de 50, o então bispo do Espírito Santo, Dom José Joaquim Gonçalves, encaminhou à Santa Sé o pedido para a criação de 2 novas dioceses no estado do Espírito Santo. Uma ao norte, hoje Diocese de São Mateus, outra ao sul, Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. E já naquele tempo estava essa possibilidade de se criar uma nova diocese em Colatina. Isto é, a Arquidiocese de Vitória ficou com um território muito grande, então havia necessidade de mais uma diocese. Mas nos planos de Deus as coisas acontecem sempre no tempo certo, né? Então foi somente lá no final de 1988 que retomou este processo da criação da Diocese do Sagrado Coração de Jesus de Colatina. O que se efetivou na Festa da Penha, naquele ano de 1990, exatamente no dia 23 de abril. E no mesmo ato, a nomeação do primeiro bispo diocesano na pessoa de Dom Geraldo Lírio Rocha. E no dia 15 de julho de 1990, com a posse do seu primeiro bispo, eu tive a graça de ser designado bispo de Colatina, tendo sido bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, e tendo eu mesmo sido encarregado de preparar a futura diocese e elaborar todo o processo. A Diocese de Colatina, eu comecei a trabalhar no dia 1º de dezembro de 1990. Ela foi instalada em julho, então depois de 6 meses, de julho a dezembro, não tinha secretária. Era o padre, o padre Simval, que era o chanceler na época, então ele resolvia as questões ali da cúria, da chancelaria, e tinha o padre Duque, que era o vigário geral, e eu como secretária, então fazia toda a parte, tanto atendia Dom Geraldo, fazia a parte da cúria, os registros de livros, de atas, provisões, todo o trabalho da cúria eu desenvolvia como secretária. A nova diocese necessitava dos encaminhamentos para criar os mecanismos necessários, os organismos, a infraestrutura para o funcionamento da diocese. E aí, nesses 12 anos, Dom Geraldo, que começou em 1990, não é? Ele teve que organizar a diocese, porque ela, na verdade, ela não existia como diocese. Existia o quê? Algumas paróquias que pertenciam à Arquidiocese de Vitória. Então, Dom Geraldo tinha que organizar esse espaço todo, esse território, como a gente fala, numa diocese. Então, a montagem da cúria diocesana, a construção do edifício João Paulo II, para acolher os organismos diocesanos, a criação do seminário Maria Mãe da Igreja e do curso propedêutico Nossa Senhora Mãe dos Pobres, a organização dos conselhos, o Conselho Presbiteral, o Conselho Pastoral Diocesano, o Conselho para os Assuntos Econômicos e, ao mesmo tempo, iniciativas administrativas urgentes como a reforma do antigo seminário de Marilândia, a reforma do antigo seminário de Ibiraçu. E aí vieram várias iniciativas, a criação da Cordes. Cordes foi um gesto de sabedoria de Dom Geraldo. Dom Geraldo, eu cheguei aqui no dia 15 de dezembro e exatamente no dia 16 de dezembro, era um domingo de manhã, Dom Geraldo veio com essa conversa de Cordes para cima de mim. E inicialmente eu não gostei da história não, falei, não, eu não vim aqui para fazer livraria, eu vim aqui para
para ser padre. Não, ele disse. Aí ele transformou o nome de livraria em livrariazinha. É uma livrariazinha. Eu falei, tá muito bem, né? A livraria, portanto, a ideia da livraria nasceu no dia 16 de dezembro de 1992. O objetivo era fornecer, prover a diocese de subsídios bíblicos, catequéticos, litúrgicos, porque aqui não tinha essas coisas, né? E nós começamos bem e cumprimos a nossa tarefa e chegamos até a ir um pouco mais longe. Daqui começamos a chegar até Vitória, chegar até ali e depois, hoje, graças a Deus, a gente pode dizer assim com um certo orgulho, não resta dúvida, que nós atendemos o Brasil inteiro. Ainda como preocupação de Dom Geraldo, claro, o primeiro momento foi criar o seminário, né? Conseguimos esta área onde hoje está o seminário, foi um presente de Deus, assim consegui naquele momento, e construímos também sem ajuda exterior, apenas com os nossos recursos, né? Com muito sacrifício. A nossa primeira casa no bairro Itanguá foi uma casa emprestada pela Arquidiocese de Vitória. Essa casa passou por uma pequena reforma, para que a Diocese de Colatina tivesse como primeira casa aquele espaço emprestado. Era uma casa pequena, de madeira. O refeitório era refeitório, sala de reunião, sala de visita, sala de televisão. Então o espaço favorecia, de uma certa maneira, um encontro. Nós iniciamos a diocese com um número bastante reduzido, de sacerdotes, né? Nós éramos apenas 12 diocesanos, uns 9 mais ou menos religiosas. Então, veja, atender toda esta extensão da diocese, que na ocasião nós tínhamos 17 paróquias e mais ou menos 600 comunidades eclesiais de bairro, Então, foi com muita alegria que eu pude dar a minha modesta colaboração para ver nascer uma nova igreja particular. E considero uma grande graça de Deus ter sido o primeiro bispo, abrindo assim a lista dos sucessores dos apóstolos à frente da igreja particular de Colatina. Então hoje o nosso clero de padre diocesano, nós somos um número expressivo, somos 45. E mais uns 15 religiosos, portanto, hoje nós somos 60, vamos dizer assim, de sacerdotes que atuam na ação pastoral da igreja, Quando essa diocese nasceu, era necessário construir a sua identidade. Esse tempo, então, foi um tempo de criar um novo rosto da igreja local. E foi um tempo de muito trabalho. Nesses trabalhos, a criação de novas paróquias, a criação de novas pastorais, de construir a sede da diocese, que é o seu secretariado pastoral, a cúria, todos os seus outros serviços, no setor de comunicação, a criação de um folheto litúrgico. Desde o primeiro momento, Dom Geraldo pensou em criar um folheto litúrgico, hoje chamado Dia do Senhor, para dinamizar melhor as celebrações dominicais em nossas comunidades eclesiais de base e também para ser o sinal de união da união diocesana, nas igrejas. Lá ainda na Cúria de São Silvano, quando o Dia do Senhor começou em 91, então ele era também, os primeiros eram digitados naquela máquina, depois o Padre Celésio levava para digitar. Então, o Dia do Senhor ele é contado um a um. Ele existiu, depois formou uma equipe, tinha uma equipe só para contar o Dia do Senhor. Então, chegava da gráfica, aquele montante, que já eram milhares de Dia do Senhor, e aquele povo contava de um a um para poder fazer os pacotes, mandar. Então, era uma coisa assim, bem simples,
né? Mas que o povo se envolvia realmente, foi tudo muito lindo, né? Falar do folheto O Dia do Senhor, eu tenho que voltar, né, basicamente, no nascimento da própria diocese, porque o folheto nasce no primeiro ano que a diocese foi criada. É lembrar o sonho de Dom Geraldo Lírio Rocha de dar uma unidade na liturgia da igreja particular de Colatina. A própria CNBB percebeu a importância do folheto litúrgico, embora muitos liturgistas não gostem, acham que prende, mas ali você tem um subsídio que vai te ajudar a celebrar melhor e que ajuda imensamente a maioria das nossas comunidades. Um folheto que vem muito para colaborar com a espiritualidade do nosso povo. Eu me lembro que a primeira celebração dos 5 anos da diocese foi assim, uma apoteose lá no ginásio, foi a coisa mais linda a celebração, sabe? Assim, tudo era muito lindo, sabe? As liturgias eram belíssimas, como é hoje também, mas era assim, algo assim que eu me envolvi emocionalmente, assim, não sei se é porque eu já participava na paróquia, também assim, de algum ministério, de catequese, então eu tinha aquele amor muito grande a essas questões da igreja. Então, eu cheguei aqui na Diocese de Colatina no finalzinho do ano de 1995. A Diocese estava fazendo aí seus 5 anos de instalação e cheguei como seminarista, final do 3º ano de Teologia, para o 4º ano de Teologia, e fui acolhido. Então, o reitor do seminário na época era o Padre Carlos Esperandio. Eu fui muito bem acolhido por Dom Geraldo, que era foi o nosso primeiro bispo da diocese, era o bispo daquele momento. E as impressões, assim, de chegar na diocese, um clero muito unido, Dom Geraldo com todo o seu sistema de organização pastoral, teológica, de orientação, de uma igreja que, de fato, caminhava com muitas comunidades eclesiais de base, com participação dos leigos, nos conselhos de diversos níveis, as assembleias. Então, assim, as minhas primeiras impressões é dessa igreja que caminha, igreja viva. A Diocese de Colatina tem muitos pontos fortes. É uma diocese muito bem estruturada, tem uma eclesiologia muito bem definida e a gente vai percebendo a unidade e a comunhão diocesana. É uma diocese que tem uma cara, que tem um rosto. E esse rosto, ele mostra, assim, a sua opção preferencial pelas pessoas empobrecidas, uma diocese que não exclui ninguém, que abraça a todos e que está de braços abertos para acolher todas as pessoas. Nós temos aqui uma eclesiologia muito bem definida, temos uma liturgia muito clara e muito bonita, inclusive em todas as comunidades eclesiais. Na instalação da diocese eram 4 congregações religiosas, né? E neste período, né, de 30 anos chegaram mais 7 congregações religiosas femininas, né? E chegaram também 2 novas congregações masculinas, né? Que são os franciscanos e a Pia Sociedade São Caetano, né? De Soretama, né? Então veio somar força para esse trabalho. Então foi um avanço. Assim, aí a gente destacaria, sem dúvida, como muito importante, a presença das irmãs pobres, das irmãs clarissas pobres, né? Com a instalação do mosteiro da Santíssima Trindade, né? Que é uma bênção, né, para a nossa diocese. A relação da diocese de Colatina com o mosteiro Santíssima Trindade é estreitíssima, eu posso dizer assim, né? Vou usar um termo assim, como que o cordão umbilical da diocese de Colatina está no mosteiro, porque o mosteiro vai ser é o lugar, vai ser onde nós, com a oração dia e noite, que é próprio da nossa vocação contemplativa, oferecemos para a diocese essa seiva que é a própria oração para sustentar a diocese como missionária, em todas as suas áreas. Muitos conhecem um pouco a minha trajetória vocacional.
eu vim de uma vocação adulta, já era profissional liberal no mercado. Minha primeira graduação foi em Ciências Contábeis e também capacitação pedagógica com especialização em Psicologia. E trabalhava também como educador. Foram 10 anos de discernimento vocacional. 10 anos, uma briga de amor com Deus. Mas em 10 anos de discernimento, Deus me seduziu e eu me deixei seduzir. Resolvi abrir mão de tudo depois de uma conversa com o Padre Jesus, com o Dom Geraldo Lírio Rocha, primeiro bispo da Diocese de Colatina, e ali resolvi fazer a experiência. Então fui para o seminário, fiz a filosofia e teologia em 6 anos, me ordenei diácono e como diácono já fui formador do propedêutico, trabalhei na formação 10 anos. Realizações importantes do período que Deus me deu como graça de estar aqui em Colatina, eu acredito que uma tentativa maior de fazer com que o clero se harmonizasse mais. Então o chamado do professor William, psicólogo, e depois do pedagogo João Bosco Teixeira, me ajudaram muito a criar um ambiente agradável, melhor possível dentro do clero, do presbitério como tal. Outra situação muito importante foi a realização do diaconato permanente. O diaconato permanente foi uma novidade necessária para poder fortalecer o aspecto da evangelização. O diácono, ele é marcado com uma graça específica que configura o Cristo servidor. Então veja, o ministério diaconal, ele tem uma grande eficácia na realização de um serviço voltado de fato para a caridade, que é a primeira missão da evangelização. Então, o diácono permanente, ele foi incluído nas dioceses para dar, então, essa resposta, né, às necessidades da igreja. Assim como no matrimônio cristão existe um amor conjugal específico, o serviço da palavra, da caridade e da liturgia consagra o diácono a sua existência a Deus para servir. Os diáconos têm a sua caminhada familiar, têm a sua caminhada eclesial e eles também partilham essas alegrias e esses sofrimentos e acaba ajudando também os padres, porque a gente vê que é difícil, tanto no matrimônio como na vida sacerdotal, cada realidade tem os seus desafios e a gente precisa ir superando dificuldade por dificuldade e administrando dia a dia. Isso é muito importante. Se a gente administra bem o nosso dia, a gente está se preparando para construir uma caminhada segura. E o que a gente quer é unidade, comunhão, que os padres sejam pastores, que estejam no meio do povo, que sejam sensíveis com as dores do povo e que ali, no meio do povo, façam uma leitura da presença de Deus, passando em cada realidade, em cada situação. A Diocese de Colatina, ela contribuiu muito para que eu pudesse chegar aqui no seminário e pudesse aprender a discernir a minha vocação, a fazer essa caminhada. Eu sou de Aracruz, lá da paróquia São João Batista, e desde pequeno eu fui muito envolvido junto com a minha família nas atividades da comunidade. E lá eu aprendi a vivenciar a minha fé, a partilhar as minhas experiências. Então, assim, eu fiz parte do grupo de coroinhas, equipe de liturgia, também de movimentos como o Encontro de Adolescentes com Cristo. Isso tudo ajudou com que eu fosse passo a passo pensando na minha vocação, né? Então são momentos que eu recordo com muito carinho que foram sementes a germinar na minha vida a partir do que a diocese ia ajudando. Uma igreja sem vocação não caminha. Assim, a gente não consegue caminhar se nós não trabalhamos a vocação no campo eclesial. E vocação em todos os sentidos, porque hoje nós percebemos que quando a palavra fala que há carismas, há dons, há ministérios, é um chamado para todos participarem. Todos nós temos uma vocação, uma missão. Falar de vocação é ao mesmo tempo se perguntar, né, como que nós podemos fortalecer a vocação. Aí eu vejo que realmente é uma cultura vocacional, que começa lá no berço, uma compreensão do que é viver uma vocação, para que as pessoas possam ter coragem para assumir a sua vocação.
A importância da vida contemplativa no coração da igreja é como se ela fosse o pulsar, ela que faz com que o sangue, né, passe por todos os campos, todas as veias do corpo. A vida contemplativa é aquele farol no meio, apontando um sinal no meio do mar escuro, e que está apontando o sinal para o homem de hoje que Deus existe, que Ele está vivo, que Ele está presente no meio de nós. Então, a vida contemplativa, com o carisma próprio da própria oração, contemplação, ela não encerra em si mesmo, mas ela também tem aquela atitude para fora, que ela mostra e quer mostrar Deus. É uma bênção para a Diocese de Colatina poder ter o Santuário de Nossa Senhora da Saúde, que se transformou num centro de devoção mariana e, ao mesmo tempo, um polo de evangelização para a Diocese de Colatina e transborda para outras regiões do nosso estado também. A luz que Deus me deu para poder dar presença ao Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde me parece, sim, um momento que encheu meu coração de alegria. Então, Dom Décio, ele deu continuidade a essa história toda, e foi no seu período que ele começou também projeto e construção do Santuário de Nossa Senhora da Saúde. Tem sido uma referência já para o estado do Espírito Santo. Nós recebemos lá romeiros e devotos de outros estados, da própria capital, de Vitória, muitas pessoas procurando lá. Aquilo que foi a luz do céu para Dom Geraldo Lírio pudesse expandir, tomar a força de quem se tornaria aquela que se tornaria a padroeira da diocese. Pedir ao Papa Bento, que foi a ele que eu dirigi meu pedido, e receber essa confirmação de que ela, a mãe, podia ser a padroeira da Diocese de Colatina, enche a gente de alegria, enche a gente de esperança. O começo do período de Dom Vladimir foi marcado por um fato meio triste, né? Aliás, muito triste e muito complicado também, que foi o estouro da barragem de Fundão, lá em Mariana, e alguém vai se perguntar, e o que tem a ver isso com Colatina? Tem tudo a ver, porque foi por causa do estouro desta barragem que o nosso rio ficou completamente sujo de todos esses chamados metais pesados, né, que são alguns elementos que não fazem bem ao ser humano. Um destaque, por exemplo, não muito bonito de se citar, mas é a verdade, né, com o sofrimento do rio, nosso Rio Doce, como que a diocese participou dessas dores do nosso povo. Foi assim, infelizmente, uma tragédia que aconteceu em 2015, quando a lama com rejeitos de minério da Samarco chegou na Diocese de Colatina, entrando por Baixo Guandu, passando por Colatina, passando por Linhares e desaguando no oceano. Cortou a nossa diocese. E nós recebemos um impacto deste crime ambiental que foi cometido, porque atingiu principalmente as pessoas mais pobres. Os ribeirinhos, os pescadores, os agricultores, os comerciantes que sentiram o impacto, os donos de pousada, e todos nós fomos atingidos com este crime ambiental que aconteceu em 2015. Cáritas é uma das minhas paixões e foi também uma das criações de Dom Geraldo, e a gente esteve junto desde o início, né? E de fato eu não consigo imaginar, por exemplo, uma diocese sem alguma coisa como a Cáritas. E de uma maneira assim simples a gente
define a Caritas como o rosto social da igreja. A Caritas foi fundada aqui na Diocese de Colatina em 1997. Caritas Diocesana de Colatina. Ela pertence ao âmbito desta diocese. Nós sonhamos com uma igreja missionária, com uma igreja em saída, uma igreja com uma saída preparada, formada. Por isso, essa 10ª Assembleia Diocesana, ela é importantíssima. E ouvindo a realidade do povo, ouvindo o clamor do povo, nós em Assembleia vamos definir por onde nós vamos caminhar, quais são os desafios que nós temos que enfrentar. Depois desta bela caminhada de 30 anos de evangelização, nós só temos que dar graças a Deus. Ele tem sido muito generoso para conosco. Por nós, Ele fez maravilhas. Louvemos o Senhor. Avante, Diocese de Colatina. Lance as redes para águas mais profundas. Parabéns pelos 30 anos de caminhada. Na comemoração dos 30 anos da Diocese de Colatina, o meu primeiro pensamento é de ação de graças. Agradecendo a Deus esta história, quero felicitar a Diocese de Colatina por este jubileu. Na pessoa de Dom Vladimir, o bispo diocesano, eu quero cumprimentar cada um dos irmãos e irmãs desta bela igreja particular. Parabéns pelos 30 anos. Parabéns, Diocese de Colatina, pelos seus 30 anos. Parabéns a todo o povo desta diocese. Como fruto dessa diocese, 25 anos foi um presente para a diocese e eu levo comigo, talvez, a bagagem na minha missão são as experiências significativas e bonitas que vivenciei nessa diocese. Eu levo para toda a minha trajetória vocacional. Eu quero parabenizar a Diocese de Colatina pelos seus 30 anos de evangelização, 30 anos de muito trabalho, de muito envolvimento. Que Deus abençoe sempre cada vez mais os passos da nossa igreja. Quero parabenizar a nossa diocese, pelo aniversário de instalação, parabenizar pela feliz e acertada escolha de capacitar homens casados para o Ministério Diaconato Permanente, parabenizar todos os diáconos da nossa igreja, da Diocese de Colatina, que fazem parte dessa história. Então, louvado seja as famílias e a cada um dos diáconos da nossa diocese que realiza esse ministério com muito amor, com muita dedicação. Nós fomos escolhidos e fomos capacitados para viver esse ministério com muita humildade na palavra, na liturgia e na caridade. Então, parabéns a todos e que Deus abençoe. Eu, gostaria de agradecer primeiramente muito a Deus, esses 30 anos de vida aqui na Diocese de Colatina, tudo que eu vivi, que eu aprendi, os amigos que eu fiz, as pessoas que eu conheci. Por isso, parabéns, Diocese de Colatina, parabéns ao povo da Diocese de Colatina, por esses 30 anos que a gente vai viver intensamente, com certeza. Então, em nome de todas as Clarissas do Mosteiro Santíssima Trindade, em nome de todos os religiosos e religiosas, todos os consagrados e consagradas da Diocese de Colatina, parabenizar cada um por aquilo que faz, por aquilo que fez, por aquilo que faz e por aquilo que pretende fazer. Que todos sejam abençoados com graças especiais do coração de nosso Deus e que sejam cada vez mais sinais de esperança e de amor, de ternura e de misericórdia no meio do reino de Deus. Eu vou voltar nas diretrizes pastorais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, os 4 pilares. Que a nossa igreja seja de fato igreja da palavra, do pão, da caridade e da missão. Bodas de Pérola, 30 anos. Parabenizar a todos os leigos, leigas, religiosos, religiosas, seminaristas, vocacionados, diáconos. Agradecer pelo empenho, pela dedicação,
no desejo de que não fique só, né, nesses 30, de que a nossa diocese possa crescer cada vez mais com as bênçãos do Deus da vida, amando, perdoando, servindo como pede o Mestre Jesus. Parabéns, Diocese de Colatina, que Deus da vida ilumine a todos. Parabenizar a Diocese é, ao mesmo tempo, ter a consciência de todo o papel que ela desenvolveu até hoje, né, também para a sociedade. E nisso, parabenizar pela evangelização inicial, por promover cada vez mais o papel na sociedade, de grande importância. Hoje queremos então rezar, nesse tempo de graça, ao Divino Espírito Santo, que derrame os vossos tão diversos dons na Diocese de Colatina. Que este tempo possamos renovar o ardor missionário, a opção pelo mais fraco e o amor mútuo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Nossa Senhora da Saúde interceda pela nossa Igreja, interceda pelos nossos enfermos e nos proteja e interceda por cada um de nós. Que a Diocese de Colatina possa continuar caminhando sendo essa referência de esperança para todos, o lugar do encontro com Jesus Cristo vivo na Eucaristia e na Palavra. Esse espaço de participação da construção do Reino de Deus já aqui entre nós. Meu parabéns e para mais, para que nós continuemos crescendo na fé, amadurecendo no Evangelho, no comprometimento com Jesus Cristo, onde todos podem participar, do maior ao menor, do mais simples ao mais instruído. Todos se sentem parte e com espaço nesta casa que é de todos. Viver aqui e pertencer a essa diocese é um bom motivo para eu agradecer a Deus para o resto da minha vida. Eu faço parte desses 30 anos. Toda a felicidade do mundo e apresentar os meus parabéns por esses 30 anos de evangelização. Eu queria deixar uma bênção carinhosa que parte do coração dela, nossa mãe, pela intercessão materna de Maria, que nós invocamos aqui como Nossa Senhora da Saúde, desça sobre todos nós, sobre toda essa diocese bonita, sobre todo esse povo querido, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos os diocesanos que perseverem em Jesus Cristo, que devemos ter um olhar fixo em Jesus Cristo, através da nossa comunidade eclesial, que a gente não perca o nosso rumo, porque até agora a Diocese de Colatina fez uma bela caminhada, como filhos de Deus, em vista da construção do reino eterno, que é a nossa meta final.